Esse é um caso que eu diria a você que é bastante importante que você entenda o que acontece quando há a sucessão ou a herança de irmãos em que você só tem, por exemplo, a classe dos irmãos. E eu vou comentar de um caso que nós tivemos no escritório. Evidentemente eu vou deixar como um exemplo para que você tenha facilidade para entender como é que funciona essa informação que eu vou dar a vocês, que é muito importante. O caso é o seguinte: o rapaz que veio ao escritório, ele dizia que o irmão dele havia falecido. E esse irmão falecido, inclusive jovem rapaz, que tinha um patrimônio já interessante, considerável, mas esse irmão não foi casado, não tinha companheira, não tinha filhos. Os pais, tanto o pai como a mãe, já eram falecidos e, portanto, ele não tinha herdeiros necessários. E, evidentemente, de tanto que eu converso com vocês a respeito de herdeiros necessários, acho que eu não vou precisar repetir. Se for necessário, vocês me pedem, eu posso repetir novamente a respeito dos herdeiros necessários. Mas, vamos lá, esse irmão falecido não tinha herdeiros necessários, mas este rapaz que faleceu e que o irmão veio me procurar, eles tinham em comum do mesmo pai e da mesma mãe. Eles eram em 3 irmãos. Então, repito, do mesmo pai e da mesma mãe, eles eram 3 irmãos. Acontece que, por parte de mãe, este rapaz que faleceu também tinha mais 2 irmãos. Olha só que interessante, ele tinha 2 irmãos por parte de mãe e 3 irmãos por parte de pai e mãe. Muito bem, como é que fica essa situação? Como é que vai se resolver numa sucessão? Como é que vai ficar? O que a lei diz em relação aos colaterais quando há justamente a previsão de colaterais na sucessão, quer dizer, são os irmãos que vão suceder, porque essa é a linha dos colaterais. Como esse rapaz tinha irmãos, tem irmãos, são os irmãos que irão suceder. Mas o que acontece? Ele tem, na verdade, 2 irmãos bilaterais, porque são filhos de pai, do mesmo pai e da mesma mãe, e ele tem mais 2 irmãos por parte de mãe. Então, como é que fica essa relação? Significa que, por parte de pai e mãe, ao total são 3 irmãos, um falecido. Esses irmãos de pai e mãe são chamados de irmãos bilaterais. Os outros irmãos, que são filhos só da mãe, estes irmãos são considerados pela lei filhos unilaterais, filhos de somente um dos pais, um dos genitores. E a lei é muito clara quando ela diz que na sucessão, na herança de um dos irmãos que faleceu, os irmãos bilaterais receberão um valor e os irmãos unilaterais receberão a metade do que receberem os irmãos bilaterais. Eu vou novamente só tentar explicar um pouquinho mais. Eu vou repetir. Os irmãos bilaterais, que são irmãos de pai e mãe, eles terão direito a um valor, e esses irmãos unilaterais, que são filhos ou irmãos, no caso desse que faleceu, somente por parte de mãe, são chamados de irmãos unilaterais, e estes irmãos receberão a metade do que vão receber os irmãos bilaterais. Eu acho bastante importante que você saiba, entenda que esta diferenciação existe na lei. Inclusive, se você quiser pesquisar, é o artigo do Código Civil, o artigo 1841.